Bom, isso aí. Então, vamos dar início aí ao nosso bate-papo, tá? Sobre gestão do conhecimento. Então, assim, só me apresentando um pouquinho, eu sou o Murilo, né? Sou aqui fundador da Hanteg. Trabalhei muito tempo aí na área de comunicação, com a área de treinamento corporativo. E, enfim, foi um pouco da dor aí que eu passava no dia a dia que teve a ideia da Hanteg, de surgir a Hanteg, né, com a plataforma onde a gente organiza e gerencia aí o tráfego de conteúdo e os materiais aí que são produzidos. Mas hoje a gente está fazendo esse webinar, que acho que é mais um bate-papo do que um webinar, né, onde a gente realmente, vamos dizer, conversar com a Núbia e ouvir dela a experiência que ela está tendo, as lições que ela está, enfim, que ela tá tendo aí em relação à gestão do conhecimento que ela está aplicando aí no dia a dia da movidaria. Uhum. Então, Núbia, fique à vontade, pode se apresentar e falar da sua experiência. Show. Acho que, antes de tudo, obrigada, né, Murilo, pela oportunidade. Acho que qualquer ferramenta, qualquer meio, caminho que a gente tem para compartilhar um pouquinho de informação sempre é muito bom, sempre é muito rico. Então, obrigada aí pelo espaço, né? E para quem não me conhece, eu sou designer de experiências aqui na Movidaria. A minha atuação principalmente, a Movidaria, né? O que a Movidaria faz? Movidaria significa lugar de movimento e Legal. a gente trabalha hoje essencialmente com B2B, atuando com RHs, algumas vezes com outras áreas de negócio, desenvolvendo alguns projetos de desenvolvimento, né? O famoso famigerado treinamento, mas como que a gente expande um pouco mais, né? A gente atua não só com projetos de desenvolvimento e treinamento, mas também consultoria, projetos de inovação, redesenho de áreas, enfim, tem um leque bem grande aí de coisas que a gente faz e eu atuo junto aí com os gerentes de negócio para fazer o desenho desses projetos. Legal, legal. Bom, e aí como que surgiu, Nubia, a ideia assim de aplicar a gestão do conhecimento dentro aí da movidaria? A movidaria, ela já existia há muitos anos, né, com outro nome, e atuando em outras frentes de negócio, e fazendo algumas coisas que vamos dizer assim, em 2018 a gente queria se reinventar, né? A gente queria mudar e entregar algo diferente para o mercado, né? Então, junto com essa forma de repensar em como que a gente estava entregando as coisas para o mercado, a Movidaria fez todo esse replanejamento e por isso mudou de nome, mudou de posicionamento, mudou de marca e mudou a estrutura interna de atuação. Então, hoje a gente trouxe algumas metodologias ágeis que a gente trouxe aqui para implementar. E aí, desse braço das metodologias ágeis, a gente formou equipes aqui internas, né, as Né? chamadas squads, e uma desse e apartado, né, um núcleo apartado para poder atender essas squads foi o núcleo de design de experiências, que tem eu e mais duas pessoas. E aí, a gente, no início do ano, a gente fez uma listagem de coisas que esse núcleo ia atuar. E uma dessas coisas era a gestão do conhecimento. Ainda a gente não sabia exatamente como iria fazer. E aí, o Leonardo, que é sócio aqui da Movidaria, né, e também designer de experiências no núcleo, ele trouxe para mim esse desafio, né? Então, como que a gente poderia trabalhar isso? O que a gente poderia fazer? Que ferramentas? Como? Rituais? Enfim, ele jogou essa bomba aí na minha mão. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, né? Então eu fui conversar, fui buscar algumas fontes, conversei com algumas pessoas, tive o cuidado de fazer uma entrevista, né? Aqui na Movidaria com cada um dos funcionários. Aqui é fácil porque nós somos poucos, né? Nós somos em acho que 16, 17 pessoas, né? Em outras organizações a gente deveria fazer isso um pouco mais, com amostras e tudo mais. Mas aqui eu tive essa oportunidade de conversar com todo mundo e ouvir de cada um, né? Ter essa escutativa de qual que é a dor, o que falta para você, o que te impede no seu dia a dia de você atuar e exercer a sua função de forma excepcional. O que está acontecendo?
Então, eu comecei por aí, fazendo esses mapeamentos do que estava acontecendo, sentindo essas dores. E aí eu fui pensando em algumas soluções do que era tangível, né? Não só de implementação de tempo, mas também o que era viável financeiramente falando, né? E aí eu fiz algumas propostas, né? Eu tive algumas interlocuções primeiro com o Leonardo e depois, como eu até estava comentando agora há pouco, com o Murilo, com o Alcir, que é o CEO. E aí, depois de alguns ajustes e tal, a gente fez a apresentação. A gente teve um cuidado de fazer uma apresentação aqui dentro para todo mundo do o que a gente estava propondo para apoiar a gestão do conhecimento aqui dentro da Movidaria. Como que ela ia ajudar, quais eram os impactos, o que eu tinha que fazer, que era o meu papel, e o que era o papel das outras pessoas. Então, Legal. já tem aí alguns meses aí que tá rolando. Não, bacana, bacana, meu. Eu acho que assim, eu até compartilhei, né, com um e-book que a gente produziu aqui sobre gestão do conhecimento, né, o que é e como também, enfim, algumas metodologias talvez para a gente aplicar isso. Mas acho que o importante é, acho que talvez a gente voltar um pouquinho atrás, ressaltar o que é gestão do conhecimento, né? Que acho que, Uhum. bem, acho que didaticamente, talvez falando, eu acho que até uma questão assim, não só de compartilhar, lógico, o conhecimento, acho que dentro das corporações, mas acho que é que você também Uhum. cuidar, né? Cuidar do que a empresa produz, do conhecimento que as pessoas produzem, né? Da Ah, intelectualidade das que é o pessoas. nosso maior ativo. Exatamente, que é assim, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando realmente, talvez esses pontos um pouco fora, né? Então, meu, as pessoas, vamos dizer, vamos falar de materiais, de coisa física, talvez. Então, assim, meu, as pessoas produzem e vão talvez salvando coisas na máquina, vão deixando coisas ali no dia a dia delas, no mundinho, teoricamente, delas, e não compartilham isso com o resto da equipe, enfim. Eu acho que, bem resumidamente, acho que é um pouco disso. Acho que quem puder entrar, quem quiser mais entrar no detalhe, é legal baixar o e-book lá que a gente explica com mais clareza e com mais exatidão, tá? Mas assim, hoje o que, Nubia, voltando lá então, né, dando continuidade aí no que você vem conversando, hoje como que você enxerga Uhum. isso dentro das empresas, né? Hoje, sim, qual que é o impacto que você vê que isso gera realmente e que se você, né, teoricamente, como comentou, está há pouco tempo, mas hoje qual que você já está vendo o impacto disso dentro da movidaria? Tá. Quando eu comecei a desenhar, né, eu tive cuidado de não só me preocupar com os ativos físicos, vamos dizer assim, né, os digitais, essas informações, mas de criar rituais, coisas que pudessem gerar movimentos aqui dentro. Então, a temática do movimento não é à toa, é que a gente realmente acredita, que a gente quer fazer movimentos aqui dentro para a gente poder levar e fazer as outras pessoas terem movimentos lá fora. Então, foi um cuidado de que a gente teve de implementar esses rituais. E eu acho que eles têm trazido, assim, uma troca, assim, gigantesca, independente de aplicação direta ou não em algum projeto. A gente vê o quanto as pessoas, isso ajudou elas a apropriarem de um discurso da movidaria que ajuda a gente a se posicionar no mercado. Então, eu vou dar um exemplo, né? Acho que um dos rituais que a gente teve aqui é a roda de conversa. E como é que funciona, né? Na verdade, a gente tinha uma roda de conversa, ela tinha um outro nome, que é o nome deles. A gente tinha as dailies, então elas aconteciam todos os dias, ela veio das metodologias ágeis, né? Ágeis. E elas não funcionavam muito bem, às vezes as pessoas não faltavam, ou então demorava mais, demorava menos. E aí, quando eu senti que era um espaço e que as pessoas necessitavam, mas as coisas não estavam fluindo, uma das ações listadas, né, desse projeto de gestão de conhecimento era a gente sentar todo mundo junto e decidir o melhor formato para a movidaria. Então, não é só eu trazer uma metodologia ágil e implementar ela crua e nua aqui dentro. Aí, a gente teve o cuidado de como que a gente fazia um ambiente, um ritual que fosse saudável para todo mundo e que a gente pudesse trocar essas informações. E aí a gente pegou um dia, sentou todo mundo junto, qual que é a melhor frequência, qual que é o melhor jeito, o que, que a gente vai abordar, quais serão as perguntas, quem participa, quem não participa. Então a gente fez toda essa listagem, decidimos todo mundo junto e botamos para rodar.
e ela acontece hoje a cada 15 dias, durante 1 hora, todas as sextas-feiras, e a gente senta e conversa, e o cuidado foi de não falar só sobre projetos. Então, eu estou no projeto X fazendo tal coisa. A gente tem um cubo, né, com algumas perguntas, eu podia até trazido, Que esqueci. legal. Com algumas perguntas, e uma dessas perguntas é que movimentos que você está fazendo na sua vida. Então, às vezes, olha, eu acabei de entrar num curso novo sobre inovação, está sendo legal, é assim, assim, assado. Então, a gente traz esses conhecimentos do mundo e das coisas que a gente está fazendo para dentro dessa roda. E tem funcionado bem e a gente já é imediato assim a aplicação, né? Então, nossa, que legal você está fazendo, aonde é? Com tal pessoa, tem o professor X, que legal, me passa, e a pessoa já sai e vai. Então, isso ajuda a dar uma fluidez nas coisas e é imediato. Acho que é um dos melhores benefícios que eu estou vendo até agora. Putz, que legal, meu. E assim, se a gente, não, bom, teoricamente, que nem você comentou, né? Aí na Movidaria é uma equipe, né, teoricamente pequena, mas assim, equipes Uhum. grandes, vamos dizer assim, né, empresas grandes. Como que você enxerga esse movimento, né? Porque assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, gestão no conhecimento, todos esses rituais que você tá fazendo aí, tem uma questão cultural muito forte, né? A Sim. gente, né, precisa ter essa cultura, precisa levar isso teoricamente a sério, né? E converter realmente isso como uma tarefa, né? De tipo, meu, vamos Sim, compartilhar claro. as coisas, vamos, né, compartilhar a experiência, compartilhar todo o conhecimento aí que as pessoas têm. Mas hoje, por exemplo, numa equipe grande, numa empresa grande, talvez, hoje como que você enxerga que poderia ter se aplicado isso, né? Enfim, que início talvez poderia ter, né? Como poderia iniciar Tá. esse movimento aí? Acho que em situações, o que vale para situações em que as empresas são maiores, o conhecimento, eu acho que tem algumas ações que a gente pode fazer para disseminar o conhecimento como um todo na organização, mas o que a gente faz aqui na Movidaria pode muito bem acontecer em uma área. Então, por mais que a empresa seja gigante, mas eu tenho uma área com 17, 15, 20, 30 pessoas, eu consigo fazer isso acontecer. Essas dailies que vêm das metodologias ágeis, né, que é um pouco o propósito é esse, né, disseminar e fazer trocas rápidas Uhum. de conhecimento. Eles acontecem em empresas grandes com 50, 30 pessoas, então o convite é aberto, quem puder participar, participa. Então, acho que isso é um ponto que dá para a gente rodar em empresas grandes. O segundo ponto, eu acho que a atuação da liderança precisa ser forte. Então, aqui, a gente, por mais que a mobiliaria tenha já uma cultura de valorizar o aprendizado, valorizar as trocas, a gente sabe que em outros lugares não é assim. Então, quando a liderança, ela participa, ela se envolve, ela está lá, ela é a referência, ela é o espelho para as outras pessoas, isso é mais fácil de acontecer, né? O ser humano, ele é um bicho sociável, né? Então, se tá todo mundo ali naquela rodinha compartilhando, eu não vou ficar sentada aqui no meu computador sozinha. Eu vou lá, eu quero participar, eu quero ver o que está acontecendo, né? Então, isso ajuda, né? Então, se os líderes estão lá, o CEO está lá, tá todo mundo sentado conversando e a roda está aberta para todo mundo, por que eu não vou participar? Então, a influência da liderança, eu acho que é um ponto muito, muito bom. E aí, eu acho que é um pouco de criar o ritual e de você tentar manter o ritual, né? Aqui, às vezes, não tem. Às vezes acontece que tá todo mundo na rua, não tem quórum, e eu falo, gente, ninguém precisa participar, ninguém quer compartilhar nada, tá tudo bem. Às vezes eu não tô aqui, a roda continua acontecendo. E aí não Sim. é a questão da cultura, é você não dar bronca, não ficar tipo pegando no pé, putz, que saco, eu fiz um negócio, ninguém tá participando. É deixar rolar. Se não está sendo, não tá, as pessoas não estão enxergando um valor naquilo, então realmente não tem algum valor naquilo. Alguma coisa está acontecendo, alguma falha na comunicação. Então acho que a gente precisa tocar nesses pontos. Eu sei que em grandes organizações isso é um pouquinho mais complicado, mas dá para rolar. Legal, legal. A Movidaria aí vocês já fizeram algum tipo de trabalho nesse sentido mas assim, de fomentar esse movimento, enfim, a gestão do conhecimento também em outras empresas? Como é que vem sendo aí o trabalho de vocês? Tá. A Movidaria, assim, os nossos projetos são sempre pautados em fazer movimentos.
E a gente sempre esbarra no quesito cultura, né? Então, independente de... A gente atua muito forte com treinamentos para liderança, né? Então, a gente fala muito dessa questão da influência, de como que você é o espelho para as outras pessoas, e às vezes a gente esbarra em coisas sobre gestão do conhecimento. Então, a gente acaba tratando isso de alguma forma, né? A gente fala de comunicação, enfim. É, isso, assim, de uma forma mais informal, tá? De um jeito mais formal, a gente tem alguns parceiros, né? A gente atua mais com assessment e levantamento de conhecimentos críticos das organizações. Então, uma das coisas que a Movidaria faz é atuar com desenho de universidades corporativas. Então, como a gente estrutura a forma que a educação e a gestão do conhecimento vai acontecer. E aí, o desenho da gestão do conhecimento geralmente está atrelado em comitês que fazem as universidades corporativas rodarem no seu dia a dia. Então, esse é um ponto que a gente atua também. E os assessments que eu falei, né? Então, às vezes, um dos cases, né? Talvez a gente tenha aqui para contar, por mais que o projeto ainda não esteja finalizado, ele está em andamento, mas é o desenho da universidade corporativa da ONS, em que um dos objetivos dessa universidade corporativa é fazer um mapeamento de quais conhecimentos são críticos da organização e aonde estão esses conhecimentos. Então, a gente tem alguns assessments, algumas formas de fazer esse levantamento e a gente identifica. Então, o que é crítico aqui na organização? Ah, saber qual que é, como que aperta o parafuso daquela máquina ali. Ah, mas quem sabe? Só o João sabe. E agora, o que a gente faz se ele for mandado embora? Então, a gente está fazendo esse mapeamento dos conhecimentos e direcionando para que eles aconteçam dentro da universidade corporativa, para que ela seja um canal e um meio de que eu possa me aprender, desenvolver e fazer as empresas girar, né? As coisas acontecerem. Show. Show, bem legal. Então, e assim, hoje, bom, a gente falou, gestão do conhecimento é cultura, né? Vamos dizer assim, é cultura, é engajamento, as pessoas estarem engajadas com esse movimento, né, é importante. E, enfim, assim, hoje como que você vê que a tecnologia pode auxiliar nesse sentido, assim? A gente sabe que, eu acho que tem muita troca interpessoal, né? Acho que o que você falou, por exemplo, é na Movidaria, as reuniões semanais, onde as pessoas trocam, né, entre si ali, batem um papo, mas também a gente sabe, como você falou, às vezes no dia a dia está naquela correria, às vezes não acontece aquela troca presencial, e aí entra um pouco, acho que, da tecnologia, né? Hoje, assim, o que você vê que a tecnologia, né, teoricamente, vamos dizer assim, o que a Ranteg hoje vem auxiliando vocês nesse sentido, mas também outros tipos de ferramentas que talvez vocês utilizem aí no dia a dia e que ajudem essa comunicação, ajudem a fazer essa gestão aí do conhecimento de vocês. Claro. Parte desse movimento, né, para trazer as metodologias ágeis aqui, foi a implementação de uma ferramenta, acho que vocês devem conhecer, é o Asana. Então, ela ajudou muito a diminuir o fluxo de milhões de e-mails e conversas por e-mail, né? Então, a gente usa ela tanto para a gestão dos projetos, né, e para a gente poder deixar qual é o andamento. Então, acontece isso, a gente faz a introdução de quem está fazendo a gestão do projeto, o desenvolvimento e os clientes. Então, ajuda bastante a fluir e fazer essas trocas, né? Acho que quanto aos projetos é isso. Agora, no dia a dia, assim, para outras coisas, gente, a gente está num mundo que todo mundo tem 300 grupos de WhatsApp. Isso funciona aqui também, é assim, normal. Então, a gente tem um grupo da Movidaria, a gente, lógico, às vezes troca informações de coisas do dia a dia. Olha, eu li essa informação, olha, assisti essa palestra, olha, não sei o que legal. E as coisas fluem para trocar essas informações e como até grupos que a gente faz para os projetos, entendeu? Então, é meio bobagem a gente achar que tudo tem que estar ali certinho, eu só posso falar com o cliente no e-mail, nossa, o fornecedor é assim, assim, assado. Gente, a gente está num mundo que as coisas, né? Então, o que a gente puder utilizar de tecnologia para poder facilitar o nosso dia a dia, a gente vai usar. Legal. E assim, aí a questão de benefícios também, acho que é um negócio que é meio que a médio prazo, vamos dizer assim, né?
quando a gente começa a ver o retorno de todo esse movimento, de toda essa organização, né? Como é que você enxerga isso também em relação a enfim, a ansiedade também das pessoas, né? De Ah, acharem, putz, vou começar esse movimento daqui, meu, na semana que vem já vou começar a ver resultado, né? Como é que você enxerga isso aí? como é que eu lido com isso? Ah, eu não lido, eu deixo as pessoas ficarem ansiosas, porque aí você tem que tratar na É, terapia, não é comigo, né? Mas, brincadeira à parte, eu acho que assim, algumas coisas a gente já consegue, como eu falei da roda de conversa, a gente consegue ver algumas coisas já, trocas acontecendo, né? Então, olha, no início do ano, agora menos, né? Mas no início do ano eu conversei com vários fornecedores novos, que como a gente está trabalhando com squads e agora a gente não tem mais times executando a parte de desenvolvimento aqui, eu tive que conversar com muitos fornecedores. Então, toda a roda de conversa eu ia falar, gente, essa semana eu conheci um fornecedor de vídeo novo, ele é legal, ele é assim, assado, ele faz isso, ele é... Nossa, me dá o telefone, troca. Então, as coisas realmente são rápidas nesse sentido. Agora, por exemplo, nas coisas que eu estava até comentando com o Murilo, da Hanteg, né? Então, a mobiliaria já existia há 20 anos. Então, pensa em você pegar todo esse conhecimento, você filtrar, você clusterizar e você poder subir uma plataforma. Gente, assim, olha, eu não fiz assim 10% porque é muita coisa, é um mundo de coisas, né? E aí talvez tenha até. A gente fala das coisas boas, mas é bom compartilhar as coisas ruins também. Talvez tenha até sido uma das minhas falhas, assim, no início desse projeto, de achar que conta de fazer ele sozinho, né? Hoje a, o projeto ele está essencialmente comigo, né? Então eu meio que cuido da roda, cuido das outras experimentações, cuido de falar com as pessoas e eu tenho outras coisas. A minha função de design de experiências está aqui também, né? sim. Então essa parte da ansiedade das pessoas. E aí, tá lá na plataforma, eu já posso consultar, tá aqui para eu baixar, como é que eu faço? Nananana. Essas coisas eu tive que, no início foi um pouquinho mais complicado, porque eu queria sanar essa ansiedade das pessoas. Depois eu entendi que não adianta. Então, gente, olha, o que tá lá, eu fiz uma parceria com o marketing, então a gente tem newsletters todas as sextas-feiras, e dentro da newsletter eu tenho uma área lá para Mova House, né, para o projeto. Olha, subimos tal projeto, tal coisa tá lá para consultar, tal vídeo tá acessível, nananã, para poder ir alimentando isso com as pessoas. O que não tá lá, gente, sinto muito, não tá lá. O que eu puder te ajudar, tá comigo, eu posso indicar as pessoas, porque essa clusterização tá na minha cabeça ainda, né? Então eu vou informando, mas é conversa mesmo, é falar para as pessoas que o que deu para fazer deu, o que não deu, não deu, e vamos replanejar. E é isso. Sim. E acho assim, o que não deu vai ser feito, né? Eu acho que também isso é importante, né? Aos poucos, eu Sim, acho claro. que, enfim, as coisas vão se retroalimentando, vão se encaixando, a roda vai girando. Eu acho que um ponto Exato. principal aí, né? Então, acho que é você também não tentar abraçar tudo, né? Vamos dizer assim, se a gente for falar de boas Eu práticas aprendi da essa. gestão do conhecimento, né? Meu, não abrace tudo, né? Meu, tem que trazer pessoas para o time, tem que trazer pessoas enfim, para esse projeto que te auxiliam, né? Que vão te auxiliar, enfim, em Claro. tudo isso que vai rolar, porque realmente, meu, eu acho que é algo que faz muito sentido, as empresas precisam ter esse cuidado, né? E, meu, a gente tem conhecimento aí toda hora, em todo lugar, né? Até no nosso e-book lá a gente fala, meu, às vezes num cafezinho a gente troca experiência, a gente troca ideias, né? Meu, a gente começar a Certeza. centralizar isso num projeto, trazer essas boas práticas aí pro dia a dia para as pessoas é super importante. Mas a gente tem que ter o lance da paciência, né? O engajar as pessoas é importante, né? E não fazer tudo sozinho aí também, eu acho que, que é importante também. Bom, Uhum, claro. legal, E até se você me permite, Murilo, complementar claro. uma coisa, uma das coisas que eu pude conversar depois com os sócios é que a gente teve uma dificuldade no início para a gente poder implementar alguns indicadores. E eu acho que isso num projeto maior, num outro contexto, ele precisa ser feito.
e eu preciso mostrar os resultados disso de uma forma constante para as pessoas, né? A gente até estava com uma ideia aqui, a gente tem um encontro semanal para apresentar alguns indicadores financeiros, né, da empresa como um todo, e a gente utilizar esse espaço para a gente mostrar os indicadores do que está acontecendo. Então, o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que já serviu para outra pessoa, o que não serviu. Então, a gente estava mapeando algumas coisas para a gente poder apresentar. Mas quando a gente trata de gestão do conhecimento, o que atrai realmente as pessoas é um volume, né? E a gente ainda não consegue gerar esse volume de forma imediata para poder ter esses indicadores, esse impacto de resultados mais sólido para eu poder mostrar isso para as pessoas. O que talvez numa organização maior, com mais pessoas atuando nessa frente, a gente consiga ver isso um pouco mais rápido. Legal, eu acho que assim, uma coisa que pode ajudar bastante nesse sentido é utilizar algumas técnicas, talvez gamificação, né, traçar algumas metas, talvez semanais ou quinzenais, né? Eu acho que é bem legal. Tem a questão dos OKRs também, né? É bem interessante. Pode ser aí metodologias e ferramentas, né, que auxiliam a gente nesse processo também. Eu acho que é Sim, bem bacana, meu. Legal. Tem sim. mais alguma observação, mais alguma coisa que você queira fechar aí? A gente já, enfim, aí a gente bate um papo aqui, tira Não, pode dúvidas. ir caminhando. Eu vou complementando, se eu for lembrando, eu vou complementando. Não, legal, legal. Bom, dúvidas? A Jade aqui que está com a gente. Eu queria trazer um ponto que você falou da questão do volume de informações, né? A gente vive na sociedade do conhecimento, tudo é muito rápido, todo dia você abre tem 50 novas notícias, né? E você falou que as pessoas te cobram desse volume, mas você vê que ele seria consumido na mesma velocidade tipo, do volume? Porque, por exemplo, você postou 10 novos conteúdos, 10 novos artigos. Eles realmente seriam vistos, né, nessa quantidade que você está postando, que você está, né? Porque assim, o conhecimento ele vai ajudar, né, na troca de experiências, às vezes até em algum projeto pontualmente. É, mas teria essa adesão? Eu queria entender assim, sei lá, ainda mais visto que é um time um pouco menor, tudo, né? Até assim, trocando experiência com colegas da pós-graduação e tudo, eles falaram que, por exemplo, um colega lá disse que a empresa dele tem a cultura assim, eu achei uma solução, escrevo um artigo e deixo na base de conhecimento para todo mundo ler. Que esses acessos, eles são assim, ocorre mais quando ele fala, escrevi um artigo, pode te ajudar, dá uma olhadinha. Mas nesse contexto, Entendi. Aqui, quando a gente está construindo os projetos, a gente tinha uma cultura muito forte de sair perguntando, né? Então, eu estou construindo uma proposta, ou estou falando com algum cliente para poder oferecer, sei lá, como funciona a realidade virtual. Aí eu já tinha feito um manual sobre como que é, como que vende, quanto custa, quais são as formas de implementar. No Uber, como é que é o negócio da realidade virtual mesmo? Gente, ó, o material tá lá, e aí é um sementinha, trabalho de formiguinha, né? Então a gente acaba fazendo isso. Então eu acho que assim, como há um volume muito grande de coisas, a chance de alguém me perguntar alguma coisa e esse material não está lá, ela é muito maior do que realmente o material está lá. E aí, quando isso acontece, de alguém me perguntar e esse material não está lá, a pessoa automaticamente já associa de que as outras coisas eu também nem vou procurar, é mais fácil perguntar para alguém. Todo mundo vai querer fazer o mais fácil. E às vezes as coisas estão lá. Então, a gente está sempre trocando muitas coisas para poder construir as propostas, os projetos, enfim. Então, acho que haveria sim um acesso muito grande se houvesse um volume. Hoje, a gente tem, por exemplo, uma das coisas que a Movidaria faz é a gente trabalha com jogos, né? A gente tem um banco de jogos imenso, sei lá, com 200 jogos que eu consegui listar até agora, só pelo nome. E para a gente poder fazer o mapeamento do o que é esse jogo, como que aplica, qual que é o material, como que eu faço, tudo isso, é uma lista imensa de coisas. E aí, para subir, eu subi, sei lá, acho que uns 20 jogos, por exemplo, por aí. E aí a chance dos outros 80 é muito maior. Então, se a pessoa me perguntar, o jogo tal tá na plataforma para eu poder consultar? Não tá. Então, os outros jogos ela acaba nem procurando.
Então, a questão do volume realmente impacta em ajudar a implementar e gerir essa cultura de que eu sei aonde eu posso buscar. É realmente muito forte. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é isso. Respondeu sim, meu computador travou um pouco. Ah, legal, bacana. E aí eu até queria tirar uma outra dúvida referente à questão como o conhecimento flui, né? Como vocês falaram, às vezes no cafezinho, no grupo do WhatsApp, né? E às vezes muito esse conhecimento é o que a gente chama, né, de tácito, que é o que tá na cabeça das pessoas. Tipo, eu sei fazer, mas eu não sei explicar por que eu faço. E aí eu queria entender, tipo, se existe, tanto até com os projetos que estão andando e até aí dentro da própria movidaria, se está sendo feito algum tipo de outro esforço para, por exemplo, tentar documentar essas melhores práticas, é, assim, além das rodas de conversa informais, né? Então, por exemplo, a gente chegou-se à conclusão que fazer atividade X é uma boa prática para a própria realidade virtual, né? Pegando aí o gancho. E às vezes fica até difícil de sintetizar, mas existe essa. Então, existe também um movimento de tentar sintetizar esse conhecimento mais abstrato. Sim, sim. Esse próprio exemplo das atividades, dos jogos que a gente tem, eu vou dizer assim que eu acho que talvez 60, 70% desses jogos que a gente usa nas nossas atividades, nos nossos experiências aqui, eles não estão registrados em lugar nenhum. Então, eu tive até o apoio da logística para a gente poder fazer uma listagem desses jogos. E aí eu fiz uma pesquisa aqui com o pessoal, a gente pegou, sei lá, uns 50 a mais, assim, e fez uma pesquisa aqui, um survey mesmo, de quais desses aqui você conhece pouco, você já viu aplicando e você sabe aplicar esse jogo em algum outro lugar. E aí a Uhum. gente fez um levantamento, né, e a gente descobriu que, assim, da lista de quase 200 jogos que a gente soube de nome, as pessoas conhecem e usam em projetos 20. E aí a gente fala, gente, a gente tem um mundo das pessoas e é muita coisa. E aí o que que a gente fez com essa informação? Uma das ações é que a gente tem mensalmente, a gente acabou não tendo no último mês, mas enfim, mensalmente a gente tem, chama roda de experiência, roda de troca para jogos, especialmente para os jogos, porque é uma coisa muito crítica aqui dentro. Então, o que que a gente faz? Eu faço esse levantamento esse jogo que ninguém nunca viu. A gente pegou a listagem de trás para frente, daqueles jogos que a maioria falou que ninguém nunca tinha ouvido falar, não conhecia, não sabia aplicar. Então, a gente pegou essa listagem de baixo para cima e aí eu fui buscar essa informação. Olha, esse jogo já foi aplicado aonde? Há 15 anos atrás com o consultor Joãozinho. Busquei o telefone do Joãozinho, eu liguei para o Joãozinho. Joãozinho, como que é essa atividade? Como que você aplica? É assim, 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 assado. Listei, fiz todo o mapeamento da atividade, trouxe o Joãozinho aqui dentro e falei, Joãozinho, aplica esse jogo aqui para as pessoas verem como que funciona. Aí a gente aplica, cada sessão, cada encontro que a gente tem mensalmente, a gente aplica 3 jogos. E aí a gente aplica, as pessoas veem como funciona, eu entrego, fica lá na Hantag, na plataforma, depois a descrição de como aplicar esse jogo e fica livre para as pessoas consultarem e usarem nos projetos. Então a gente teve que fazer todo esse movimento. E ainda tem uma lista imensa de jogos que eu não faço ideia de aonde está, mas a gente vai ter que buscar em algum lugar. Mas que está aqui, já aconteceu, já foi usado em algum ano na movidaria e no passado, e a gente precisa trazer isso agora e consolidar. Por isso que é um trabalho de formiguinha. Ah, Hoje a gente tem entendi. 20 jogos para oferecer nos projetos. Tem, tá lá na plataforma, o pessoal já pode consultar, já assistiu aqui como que aplica. Eu tiro fotos, eu filmo, deixo registrado, mas ainda tem uma outra infinidade que ainda tá lá em algum lugar aí perdido. É bem complicado. Entendi. Legal. Deu para responder, sim. Obrigada, Legal, Jade. legal. Nossa, Nubia, você falando assim, né? Às vezes dá uma sensação de que, meu, dá Então, o trabalho. Assim, dá trabalho, né? Mas eu acho que o importante é o benefício, né? O pós-trabalho, vamos dizer assim, né? oh, Porque, com meu, certeza. você tem informação rápida, você, enfim, compartilhar com as pessoas aí, né? Pô, você falando esse exemplo dos jogos, imagina, realmente o que você falou, é 20 anos de história, que já muita coisa foi produzida, foi feita,
né? E às vezes a gente fica reinventando a roda, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar bastante, né? As Não pessoas precisa. perdem muito tempo reinventando a roda, né? Por quê? Porque não tem exatamente a informação na hora no momento que ela precisa, não tem talvez o arquivo necessário que ela precisa, não tem o conhecimento ali que ela precisa na hora, né? E meu, a gente criando bases de conhecimento, né, fazendo todo esse projeto aí, acho que é bem Sim. legal. Reduz muito tempo, E é reduz isso custo. realmente ajuda na criação. É isso, é dar variedade para as pessoas, é aumentar o leque dessas pessoas, para a gente poder ver as coisas acontecendo. Exatamente. Ó, eu já ouvi muita coisa assim, né? Do tipo, meu, mas se eu tenho, por exemplo, vou falar no caso talvez de eu reaproveitar algum material, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem no sentido assim, mas se eu reaproveito, eu acabo não sendo criativo. Eu falei, não, pelo contrário, né? Eu acho que você tem Criatividade mais é uma tempo. junção de coisas que já existem. Exato, exatamente, meu. Você ali, você tem inspirações, né? Onde você pode criar coisas novas, ou então você tipo pode fazer algo que você teoricamente faz muito rápido. Se você tiver aquilo reaproveitado, você, sei lá, mudar a cor de um template, por exemplo. Beleza, você não Claro. usou ali a sua super criatividade, mas você fez aquilo tão rápido que se você fosse fazer do zero levaria muito mais tempo, que aquele Claro, tempo que sobrou, teoricamente, aí você sim vai ser criativo com uma outra coisa nova, né? claro. Então, acho que isso Um é exemplo importante. Um exemplo bom, eu acho que eu até esqueci de contar. Quando a gente traz essas pessoas que já aplicaram essas atividades, esses jogos, para poder contar para as pessoas daqui da Movidaria como funciona, ao final desse encontro, eu pego lá um flip chart e eu coloco contextos, pessoas e variações desses jogos. E a gente abre uma roda de conversa e a gente busca formas de mudar essas atividades e aplicar em contextos diferentes. Então, eu tenho atividade lá, sei lá, que pega o papel reciclável e transforma e faz assim, assim, assado. E você usa para onde? Eu uso sempre para trainees na situação, para falar de comunicação, por exemplo. Que legal. A gente poderia usar isso daqui, sei lá, com liderança? Poderia, e a gente anota. A gente poderia, em vez de usar papel, usar cartolina? Poderia. Nossa, que legal. E aí, em vez de falar de comunicação, a gente vai falar de engajamento também. Nossa, dá para fazer. Em vez de fazer 30 minutos da atividade, faz 1 hora. Em vez de faz com 2 e troca as equipes. A gente anota tudo isso e eu subo na Hantag depois. Então, o processo criativo já acontece ali, depois que a gente vê a essência, sabe, do core do as coisas funcionam. A gente usa aquele espaço e as pessoas que estão participando para poder gerar outros conhecimentos e tudo fica registrado na plataforma. Não, show. Show de bola. Bom, acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma observação para fazer, né? Eu acho que assim, é o nosso primeiro, né? Como a gente estava conversando antes de começar, né? A gente resolveu, teoricamente, fazer algo um pouco mais intimista mesmo, onde, né, a gente pudesse bater Eu esse acho papo, que né? eu acho que uma das coisas importantes que eu comentei que eu ia falar antes com você, né, que eu acho que é extremamente importante e teve um peso até para mim, como que eu estava atuando nesse projeto, é que quando a gente fala de gestão do conhecimento, parece que é uma coisa tipo, nossa, você vai cuidar do ativo da empresa e parece uma coisa tipo super complexa. E quando eu conversei com o CEO daqui, né, ele disse que ele preferia que isso tivesse um outro nome, uma outra cara, tivesse uma outra pegada, para que a gente não desse esse peso. Então eu sentei com o nosso designer gráfico aqui e eu falei para ele, meu, vamos viajar nesse negócio, vamos criar uma identidade, vamos dar um nome para esse treco. Foi aí que surgiu a Mova House, né, a casa do movimento. Então não é à toa. Então, a gente deu o nome de Mova House, né, para ela. Eu até posso compartilhar com vocês, eu tenho aqui um Legal. pouco da identidade do logo da. Eu posso compartilhar minha tela com vocês? Consigo? Pode. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Não, acho que. Peraí. Deixa eu tornar apresentador. Vamos lá. Vê se você consegue. Deu certo aí? Tá aparecendo? Boa. Tá aparecendo.
Então a gente teve essa preocupação deixa eu colocar aqui em grandinho para vocês verem, em criar uma identidade, em dar um nome para esse projeto como um todo, né? Tem até um slogan e tudo mais, porque isso ajuda a tirar um pouco do peso e de que, nossa, meu Deus, você está cuidando do conhecimento da empresa. Não precisa desse peso todo. Então as coisas elas aconteceram com um pouco mais de fluidez e ajudou o projeto também a fluir um pouco mais. Bem legal, meu, bem legal. Acho que é uma boa prática muito, muito, muito boa, né? Tanto assim, você cria uma identidade para o projeto, né? Você traz essa leveza para as pessoas, né? De achar Isso. que, meu, não é nada, não é um bicho de sete cabeças. É trabalhoso, mas não é um bicho de sete cabeças. E, meu, E pega engajar as muito pessoas com rápido. isso. Você vê as pessoas falando: Ah, nossa, eu tenho um arquivo muito importante para te passar. Se eu posso subir na Move House? E, tipo, rapidinho as Que pessoas legal, pegam o nome, sabe? Então, que isso legal, que ajuda legal. também no elemento cultura, né? Boa, boa. Bem legal, meu, bem legal. Show, Nubia. Acho que, meu, não sei, acho que conseguimos aí cumprir nossa missão, será? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu acho que só como o ponto final, assim, de todas as lições aprendidas, né, desse ano, das questões de volume, indicadores, resultados, e de tudo que a gente teve que eu consegui aprender, né, esse ano com a Movidaria e com esse projeto. A gente está replanejando, né? A gente tem até algumas reuniões marcadas já, algumas coisas, para poder replanejar como que a Mova House vai continuar acontecendo em 2020. Então, como que a gente vai fazer, dar mais volume, dar gás, né? Para colocar outras pessoas para poder atuar comigo, como que a gente vai fazer isso para a roda girar e girar melhor ainda em 2020. Então, eu acho que isso é um ponto importante, independente do que esteja acontecendo, mas é sempre preciso manter a chama acesa, sempre conversar. Eu tenho agendas recorrentes, né, com os sócios daqui para falar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É importante isso, porque você mantém essa chama acesa das coisas acontecendo. E a cada virada de ano, a gente para, vê o que aprendeu e vê o que pode fazer melhor. Boa, boa. A Jade, acho que tinha uma pergunta. Jade? Não, não, era só o microfone abriu um pouquinho aqui. Não, legal. Bom, então acho que é isso, meu. Acho que a gente conseguiu, né? Acho que, teoricamente, missão dada, missão cumprida aí, Claro, né? né? Eu acho E que é a só o gente está primeiro. aberto, né? Se alguém quiser saber mais, Claro. alguma coisa sobre o projeto, eu acho que tem outras coisas que a gente faz aqui também, outras lições aprendidas em muita coisa. E a Movidaria é um espaço aberto, então quem quiser aí trocar alguma coisa, me chamar, enfim, tá livre. Não, é bem legal, meu. Bom, enfim, lógico, a gente como parceiro, mas assim, eu acompanho a Movidaria também nas redes sociais. Eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo, meu, é muito, muito, muito bom. Muito, enfim, mexer com pessoas, né? Acho que o importante, acho que hoje nas empresas não são, assim, lógico, é meio que a gente mexe com tecnologia, a gente aqui trabalha com tecnologia, mas o importante são as pessoas também, porque acho que sem esse movimento, sem essa cultura, né, a tecnologia ela também não auxilia, mas acho que talvez nem tanto, né? Então acho que isso é Exato. importante. Mas ela é importante, sim. A Randeg tem sido um parceiraço aí. A gente quer Legal. cada vez mais ocupar espacinhos ali e ter aquela barrinha lá cheinha de coisas e Show. servir para quanto mais informação a gente puder, informação relevante e rica, né, para as Sim. pessoas, acho que melhor. Esse é um ponto importante, assim, algumas empresas que eu converso, enfim, algumas pessoas que eu converso, às vezes levam para um lado de que, tipo, eu vou ter, né, enfim, uma plataforma, né, ela vai ser um backup. Eu falo assim, ó, não leva teoricamente para esse lado de backup, né? Porque assim, esse ponto que você falou é importante, tipo assim, meu, o que as informações mais relevantes, né, o conteúdo que eu tenho ali que eu preciso realmente disseminar para minha equipe e deixar isso como um histórico, como um legado da minha empresa, né? Sim. Mas eu acho que Porque mais, eu acho que backup é pensar muito, muito pequeno, é muito exatamente.
Assim, algumas pessoas até me procuraram assim, tá sendo difícil colocar a Mova House na minha rotina e tudo mais. E eu falo, tudo bem, eu entendo, porque realmente não é toda hora que você precisa, mas o que cada um, e eu falo aqui para as pessoas que precisam trabalhar, é que para você ir ressignificando, né, o seu mindset de que quando eu precisar de alguma coisa, primeiro eu procuro lá. Se não tiver lá, aí eu vou acionar alguém no Uber, ou eu vou acionar alguém, um gerente aqui, que aonde está, quem eu posso falar. E aí as coisas traz para a roda de conversa, né? A gente não quer, uma das propostas que eu falei desde o início, quando eu apresentei o projeto, a gente não quer robotizar todo mundo. A gente não quer usar a plataforma para deixar tudo lá e ninguém nunca mais fazer as trocas, não é isso. Mas que lá vai ser uma coisa mais rápida. Mas se não tiver lá, tá todo mundo aqui, a gente senta todo mundo junto, então tá tudo certo. Então, acho que trazer essa leveza para a ferramenta ajuda que as pessoas entendam que a ferramenta pode fazer parte do seu dia a dia e não só um backup. Sim, sim. Não, é a soma, né? Acho que as coisas a gente tem que fazer as coisas para somar, né? E não para talvez criar barreiras, vamos dizer assim. Eu acho que é Uhum. somar ali, né? Lógico, existe a agilidade de uma tecnologia, né? Mas, meu, essa troca também com as pessoas também tem que existir. Agora, sim, uma coisa voltando lá atrás um pouquinho, né? Teoricamente, quase que a gente termina agora, mas voltando um pouquinho atrás, não sei, vamos ver que horas são. Bom, tá quase perto do meio-dia, então a gente já pode. Acho que é a última observação que eu vou fazer. Última pergunta. Tem uma pergunta que a Jade fez, né, em relação a como a gente documenta isso. Aí me veio agora na cabeça. O que você acha, assim, das pessoas, sei lá, eu tenho uma ideia, eu tenho algo que eu fiz aqui que, meu, vai ajudar. Você comentou, as pessoas, elas gravam vídeo, eu posso, tipo assim, fazer um vídeo, assim, gravando o que eu fiz, talvez gravando até meu computador, mostrando, ó, é esse passo a passo que eu fiz, ou essa ideia aqui que eu tive, e aí, enfim, dissemina isso através da plataforma da Hanteg ou qualquer outro canal. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo. A gente já costuma fazer isso muito, mas a gente faz assim formalmente pelo WhatsApp. Então, tudo que Uhum. não em forma de vídeo, mas a gente troca tudo muito rápido. Então, olha, eu estou aqui no cliente X, eu fiz isso, eu usei tal ferramenta para fazer diagnóstico. Tá aqui. E a gente troca isso tudo muito rápido por ali, né? E funciona bem. Com a Hanteg, eu ainda não, eu tive um certo cuidado assim de não liberar para todo mundo fazer o upload ainda, porque eu estou fazendo esse papel de organizar a casinha, os 20 anos de movidaria que tem para trás. Então eu pensei assim, né? Se eu abro tudo a porteira para todo mundo vai começar a subir um monte de coisa e a gente não vai ter ainda, a gente não pegou o feeling ainda do que é relevante e o que não é. Então, como eu estou construindo esse feeling, eu ainda não liberei para todo mundo. Eu sou esse filtro, sabe? Eu estou sendo esse canal. Quando alguém chega até a mim, e acaba sendo um pouco pesado, né? Nube, eu tenho esse arquivo, eu tenho esse vídeo, eu tenho essa informação. Posso subir lá? Eu falo, me manda que eu subo para poder fazer esse Uhum. filtro do que é relevante, entendeu? Não sei se, acho que talvez em outros lugares, se os filtros, o uso fosse melhor definido, né? Talvez dava para abrir, e aí eu acho que isso funcionaria melhor. Legal, legal. Não, boa, boa. Eu acho que é uma boa prática legal, né? As pessoas talvez se filmarem e criando Sim. esse conteúdo aí, acho que é bacana. Bom, eu acho que é isso. Então, acho que agora realmente a gente acho que fecha esse bate-papo. Nubia, obrigado, tá, pela sua disponibilidade, obrigado aí pela parceria, Imagina, né? Eu acho que é o tamo primeiro de junto. outros aí, vamos ainda continuar com esse assunto. Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar, né? Muitas boas práticas também para gente passar aí no dia a dia. A gente aqui Vai. também vem trabalhando muito em isso. Acho que tem um lance de educação muito forte quando a gente fala, né, de gestão do conhecimento, de você realmente se organizar para trabalhar melhor. A gente vem investindo tempo, assim, esforço nisso, né, nessa educação. Eu acho que esse Hum. tipo de conteúdo que a gente traz, eu acho que ajuda a gente ter essa visão, né? Mas, meu, bom, acho que é isso. Sem mais delongas, obrigado aí, tá? Imagina, E obrigada a vocês aí pelo espaço. Eu acho que é ótimo, é uma parceria incrível e
para continuar aí, se tudo der certo, 2020, 2021 e os próximos. É isso aí, viu? Tamo junto. E conta aí Obrigada pelo com a gente que convite. precisar. Imagina, Jade, eu que agradeço, a gente que agradece aí, tá? Espero que a gente tenha sanado aí as dúvidas. Ah, sim, com certeza. Achei muito enriquecedor, assim, ouvir as práticas de como o pessoal tá fazendo, tudo, até não só academicamente, né, mas de uma forma geral, assim, é sempre bom trocar conhecimento e ver como a gente pode trazer isso pra dentro de casa e fazer, às vezes, a nossa própria versão, ver onde pode ser melhorado. Exato. E se Show. precisar de ajuda aí pro TCC, a gente tá aí. Ah, com certeza, vou começar a acionar como autora. Legal, legal, gente. Bom, então, brigadão, tá? E, bom, até a próxima, vamos ver aí, né, que eu não falei, a próxima aí a gente vai evoluindo, vai melhorando e tamo junto, tá bom? Com Ótimo. certeza. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau, viu? Até mais. Até mais. Tchau.